Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. No vídeo de hoje venho resolver com vocês a questão 20 do vestibular da Unifesp 2020. Ele fala o seguinte: no plano cartesiano de eixos ortogonais foi desenhada uma circunferência lambda de centro A e equação geral x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 6y menos 12 igual a zero. Os pontos B, C, D e E pertencem a lambda, sendo que BD um diâmetro de lambda. Sabe-se ainda que a medida do ângulo CDB é de 30 graus e que CD é paralelo a BE, são segmentos paralelos. Item A. Determine as medidas do ângulo A, B e E indicados na figura por alfa, beta e epsilon. Item B. Calcule a área do pentágono côncavo ACBE e B, destacado na figura em cinza. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui no exercício, pessoal, é encontrar os valores desses ângulos, que eles são rapidinhos a gente encontrar. Então vamos lá, responder aqui o item A. Uma coisa que você deveria lembrar para responder o item A é que esse ângulo epsilon aqui, ele é imediatamente um ângulo de 90 graus. Porque toda vez que você tem um triângulo inscrito em uma circunferência e um dos lados é o diâmetro, esse triângulo necessariamente é um triângulo retângulo. Uma maneira de você justificar isso, né? Então imagine que você tem aqui uma circunferência, tá? Bem feinha aqui a minha. Imagine que esse cara aqui é o diâmetro, peguei um ponto aqui, eu estou te dizendo, ó, vamos fechar esse cara aqui, esse triângulo é de 90 graus, esse triângulo é retângulo. Por quê? Se você puxar essa medida pontilhada, ela vale o raio, então essa medida é igual a essa, que é igual a essa. Se eu chamar esse ângulo aqui de alfa, como esse lado é igual a esse alfa vai estar aqui também. Se eu chamar esse ângulo aqui de beta, como esse lado é igual a esse, porque é o raio, aqui vai ser beta também. Se você somar esses ângulos aqui, a gente vai ter alfa mais beta, ou seja, 2α mais 2β é igual a soma dos ângulos internos de um triângulo, 180. Divide por 2, alfa mais beta é igual a quanto? A 90 graus, que é justamente esse ângulo que eu peguei aqui. Então, esse triângulo é um triângulo retângulo. E o ângulo de 90 graus é o ângulo que está na circunferência. Então, aqui a gente já tira que epsilon é igual a 90 graus. Beleza. O que ele deu? Ele falou que o segmento CD é paralelo ao segmento BE. Então, ó, se você tiver aqui ó, retas paralelas cortada por uma transversal, esse ângulo está aqui. Porque lembra lá? Você deve ter aprendido, você cria o Z. Então, quando você cria o Z, o que vai acontecer? Você tem ângulos alternos internos. Então, significa que o beta é igual a 30 graus. Aí você pode justificar alternos internos. Beleza, então o que a gente tem? Outra coisa que você teria que perceber, esse lado é igual a esse, porque é o raio da minha circunferência. Então, esse cara aqui é um ângulo de 30 graus. Se esse é um ângulo de 30 graus, 30 mais 30 dá 60. 60 para 180 é igual a quanto? A 120. Então, alfa necessariamente é igual a 60 graus. Pronto, você respondeu aqui o item A, encontrando todas as medidas que ele pedia. Beleza, para responder o item B, ele quer que a gente calcule a área dessa figura. E para determinar a área dessa figura, eu vou determinar o raio dessa circunferência. E a gente vai utilizar a equação que ele deu lá no enunciado. A equação ele falou que era x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 6y menos 12 igual a zero. Para resolver esse problema, a gente utiliza o que a gente chama de completamento de quadrados. Então, primeira coisa, eu vou juntar o x com x aqui, então vai ficar x ao quadrado menos 4x, e aí a gente vai ter mais y ao quadrado menos 6y, e aí aqui a gente vai ter igual ao 12. Já passei o 12 para o outro lado. O que acontece? Eu tenho que tentar olhar isso aqui como sendo um quadrado perfeito. E aí você vai ter que lembrar o seguinte, por exemplo, se você tem lá x menos a ao quadrado, como que é isso aqui? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quem? O segundo ao quadrado. Observe que você tem isso. Você tem um x ao quadrado e um número que multiplica o x, que é o que a gente tem aqui. Ó. Então, o que a gente vai fazer? É encontrar quem está dentro do parênteses. Sempre dentro do parênteses, raiz quadrada desse cara é x, sinal de menos aqui, sinal de menos. Aqui, observe que tem um 2, então é sempre múltiplo de 2 o número que está aqui no meio, ou seja, sempre dobro de alguém. O 4 é o dobro do 2, então aqui seria x menos 2, aí no caso você fecha ao quadrado. Qual é o problema? Se você desenvolve isso daqui, sempre apareceria o a ao quadrado, ou seja, apareceria 2 ao quadrado, que é 4, e ele não está aqui. Então, o que você precisa fazer? Tirar 4. Então, isso aqui é o completamento de quadrados. Mesma coisa a gente faz para o outro. Então, vai ficar y, metade do 6 é 3, então y menos 3 ao quadrado.
Não quero aqui, né? Ficaria um 3 ao quadrado, então eu tenho que tirar 3 ao quadrado, ou seja, tiro 9. Isso aqui é igual a quanto? Igual a 12. Então, como é que a gente vai ficar aqui? Vai ficar x menos 2 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, menos 4 com menos 9 dá menos 13. Menos 13 vai para o outro lado, mais 13. Aí ele vai somar com 12, e 12 mais 13 é igual a quanto? A 25. E aí, se você lembrar, esse cara aqui é sempre o r ao quadrado, quando a gente está trabalhando com a equação reduzida. Então, se r ao quadrado é igual a 25, então r é igual a quanto? A 5. Então, o raio dessa minha circunferência é igual a 5. Então, o que a gente precisa fazer agora? É encontrar os valores das áreas que a gente precisa. Então, primeira coisa, vamos encontrar a área aqui do CAD, que é essa parte, que ele que é a área desse pentágono. E ele está definido aqui por dois triângulos, podemos assim dizer. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou encontrar a área do CAD. Então, para encontrar a área do CAD, vou desenhar ele aqui, ó. Então, eu tenho aqui o CAD. O que a gente sabe sobre ele? Eu sei que aqui vale 5, eu sei que aqui vale 5 porque é o raio da minha circunferência. E eu sei que esse ângulo aqui é de 120 graus. Para encontrar a área, eu vou utilizar a seguinte fórmula. Se você tem o seguinte, ó, se você pega lá um triângulo, você tem dois lados conhecidos e um ângulo entre eles, você pode utilizar a fórmula da área, que é um lado vezes o outro, vezes o seno do ângulo entre eles, tudo isso aqui dividido por 2, meio obsceno ou meio absceno para você utilizar aqui. Então aqui você pode fazer o seguinte, 5 vezes 5 vezes o seno de 120, isso tudo aqui dividido por quanto? Dividido por 2. Então a gente vai ter 5 vezes 5 vai dar 25, então você vai ter 25, vou deixar o 2 aqui embaixo. O seno de 120 é igual ao seno de 60, e o seno de 60 é igual ao que? Raiz de 3 sobre 2. Então, aqui, raiz de 3 sobre 2. Então, a gente vai ter raiz de 3 vezes 25, dividido por quanto? Dividido por 4. Essa é a resposta da primeira parte. Para a gente responder a segunda, o que a gente tem? Eu tenho agora esse outro triângulo, né, que é o triângulo BED. Eu sei que esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus. Eu já sei que essa hipotenusa, ela vai valer quanto? Ela vai valer 5 mais 5, ou seja, ela vai valer 10, porque aqui é o raio, né? Um raio aqui é 5, outro pedaço é 5, então 5 mais 5 é igual a 10. Beleza. Então, o que a gente precisa fazer? Eu posso, por exemplo, aqui, pessoal, utilizar, vou chamar esse lado aqui de x, eu vou utilizar um seno. Então, seno de 30 graus, o que ele vai ser? Ele vai ser x, que é o meu cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que é 10. Se bem você lembra, o seno de 30 vale quanto? Vale meio. Então, você vai ter meio igual a x sobre 10. Então, o x é igual a quanto? É igual a 5. Ok. E aí, o que você pode fazer? Esse ângulo aqui vai ser um ângulo de 60 graus. E você pode utilizar o que a gente acabou de fazer. Como? Um lado, 5, vezes o outro, 10, vezes o ângulo, o seno do ângulo que eles estão entre eles, ou seja, seno de 60, dividido por quanto? Dividido por 2. Então, a gente vai ter 5 vezes 10 vai dar 50 sobre 2, vezes o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui vai dar raiz de 3 vezes 50, também dividido por 4. Portanto, pessoal, a área que eu quero é a soma dessas duas áreas que eu acabei de encontrar. 25 raiz de 3 sobre 4, mais 50 raiz de 3 sobre 4. Isso aqui é igual a 75 raiz de 3 sobre 4. Aí, no caso aqui, a gente não tem unidade de medida, então a gente pode terminar aqui. Beleza? Então, pessoal, é isso. Então, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Diga aí, curta, comente, compartilha. Fala para mim se você lembrou da fórmula do meio absceno ou meio obsceno de se lembrar e diga como é que você fez o exercício. Um grande abraço e até o próximo vídeo.